Olá, meus queridos, esse é o programa Corações.com. Então, vamos meditar um pouco sobre isso. Será que Deus proíbe as orações repetitivas ou será que pode fazer as orações repetindo, hein? Esse é o programa Corações.com. Fique conosco. Primeiramente, eu queria dizer que a motivação desse tema foi um vídeo que eu vi da Andressa Urach, né? Andressa Urach, que é a famosa ex-prostituta de luxo, né, como o pessoal diz. Não sei se pode se usar, né, o termo luxo para prostituição, mas ela teve uma história muito, né, deprimente e triste, né, com a prostituição, abusada quando criança, enfim. E depois de passar por uma situação muito grave, num procedimento estético que ela foi fazer e complicou, né, e atualmente agora ela está convertida aí, se eu não me engano, na Igreja Universal do Reino de Deus. Ela tem um testemunho muito impactante, muito interessante, eu acompanho, gosto muito de assistir, tiro o chapéu, né, pelas mensagens que ela passa ali no testemunho, mas agora ela resolveu pregar. E no ponto de vista filosófico e teológico, ela está falando muitas bobagens, né? Então, Andressa, qual a diferença entre rezar e orar? Andressa Urach, ela estava falando da diferença entre oração e reza, né? Entre orar e rezar. Qual a diferença? Ela dizia que rezar é quando a gente vai fazer uma reza, é quando a gente vai utilizar de orações repetidas, né? Repetir as Ave Marias, repetir o Pai Nosso, isso aí é uma reza. E oração é quando a gente fala com Deus de maneira espontânea, ela dizia, né? Só que não tem muito fundamento, porque o próprio dicionário não faz diferenciação, né? Rezar e orar geralmente, né, significa a mesma coisa. São palavras diferentes que apontam para um mesmo significado. Mas culturalmente, né, no catolicismo já se usa o termo rezar, né? E culturalmente também a palavra orar já está mais pelo lado evangélico, embora nós católicos utilizamos os dois termos, né? Orar e rezar para a gente significa a mesma coisa. Aí continuando, até aí tudo bem, né? Ela foi falar criticando as Ave Marias, né? Entre aspas, a gente respeita porque é a doutrina dela, tudo bem, mas aí ela foi dizer, né? Entrou num terreno perigoso, ela foi dizer que a gente não pode repetir a oração do Pai Nosso também não, ela falou, não pode repetir a oração do Pai Nosso. E foi mais longe ainda, ela disse, Deus abomina as repetições. Até porque Deus abomina rezas repetidas, tá? Na Bíblia está escrito isso, essas rezas de você ficar 10 vezes Pai Nosso, 10 vezes Ave Maria, isso tudo é abominável diante de Deus. Meu Deus do céu, onde foi que essa mulher foi ler esse tipo de coisa, né? Então é uma interpretação errada, né? Se você for ler a Bíblia, você vai entender isso que eu estou falando. Aí a gente pega o Salmo 150, por exemplo, o último salmo da Bíblia, são apenas 5 versículos e ali já aparece 11 vezes a repetição da palavra louvai, né? Louvai a Deus, louvai, louvai, louvai. Mas então será que o salmo está errado, né? Aí a coisa vai complicando mais ainda. Pode repetir ou não pode? Deus não gosta de rezas, de palavras repetidas. Quando Jesus coloca aqui essa passagem, né, Mateus 6, versículo 7, ele está dizendo, está falando para quem? É preciso ver o texto dentro do contexto, né? Ele está falando ali especialmente para os fariseus, aquele povo ali que faziam longas orações nas praças, né? Que provavelmente não era nem questão de repetição, era aquelas orações longas, compridas, né? Talvez até de palavras profundas, né? Ô Senhor magnânimo Deus e tal. Por quê? Porque eles queriam chamar a atenção para si mesmo. Fica claro no contexto ali do Evangelho, né? Eles queriam chamar a atenção para si mesmo, para se exaltar diante do povo. E Jesus vai dizer então, né, nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como os pagãos que pensam que serão ouvidos à força de palavras. Jesus está dizendo que não é a força de palavras que Deus vai nos ouvir. Aí a gente pega outra passagem interessante de Isaías, capítulo 29, versículo 13, quando vai dizer o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o que é que Deus quer de nós? Em que terreno, em que ambiente, em que cenário que ocorre a oração? É no ambiente das palavras, né, da verbalização das palavras? Não. É no coração, é a partir do coração que a gente reza, é a partir do coração que a gente se expressa diante de Deus. A oração se dá quando a nossa alma, ela abraça a presença de Deus. Fiz um vídeo sobre isso, falando sobre os 3 pontos da oração, que é a palavra, o sentido e a presença, né? Então, a oração se dá quando o nosso coração, ele fala com Deus de coração para coração. É a partir de uma experiência da alma. Então não depende de palavras. Você pode, né, repetir palavras, você pode fazer isso de maneira espontânea, você pode fazer através de uma música, e você pode fazer também silenciosamente, não tem nada a ver. Eu já experimentei praticamente quase todo tipo de oração aí, são mais de 30 anos, né, de experiência aí na oração.
especialmente aí dentro da igreja, nos encontros de grupo de jovens. Já fiz oração rolando na lama, já fiz oração gritando, chorando, no mato, na montanha, em casa, no meio do povo, na igreja, em outros lugares. Já fiz oração cantando, oração espontânea, oração em línguas. Mas a oração que mais me preencheu o coração foi a oração do silêncio. Uma noite em 2004, eu fui sintonizando tanto com a presença de Jesus, eu entrei numa sintonia tão profunda, né? Era um momento ali meio complicado, eu precisava daquela experiência. Então, eu fui sintonizando com Jesus ali, naquele momento, silenciosamente, sentindo a presença dele, e aquilo foi se tornando tão profundo, que eu acho que foi 1 hora, 2 horas, sei lá. Eu sei que num determinado momento eu senti a voz de Jesus falando comigo. Ele falou dentro de mim, falou no meu coração, falou que a voz dele ecoou dentro de mim assim. E ele falava, vem e me segue, né? Me chamando para anunciar o Evangelho. Foi a maior experiência de chamado que eu já tive na minha vida, e até hoje isso me fortalece. E foi no momento de silêncio. Então não fique se prendendo aí a questão, se vai repetir palavra que vai usar, se vai usar palavra, se não vai usar palavra. Não precisa nem das palavras na maioria das vezes, né? Aqui a gente não estou aqui criticando religião. Quando eu falei da Andressa, eu estou falando, né, de coisas que a pessoa está fazendo que eu considero que não está certo. Para provar isso aí, vou continuar e vou falar inclusive de um católico. Olha só, é o senhor Odair, tem um nome meio estranho, né? Gutierrez, se eu não me engano, da Associação Regina Fidei. Quando ele tem um canal muito interessante ali falando sobre a vida do grande Padre Pio, né? Mas teve um momento aí que ele começou a falar uma coisa que eu não concordei também de jeito nenhum, né? Porque o terço, o rosário, é uma oração oral, verbal, não é mental, entendeu? Tem gente que reza lá, tal, não está rezando. Eu fico até sem graça, né, de criticar uma pessoa, né, já de mais idade, com a experiência que ele tem, mas não pode falar isso. Não é porque a pessoa está calada que ela não está em oração. Eu acabei de dizer, a minha maior experiência foi justamente no silêncio. Muitas vezes, a pessoa, quando ela está naquele momento de silêncio, se ela estiver sintonizada com Deus, ela vai ter uma experiência de oração até muito mais forte do que aquela outra pessoa que está falando e pensando na morte da bezerra. Não é isso? Então nós devemos parar de nadar com a barriga na areia, né? Vamos mergulhar para águas mais profundas. Quando a pessoa começa a falar de oração dessa maneira superficial, está boiando na maionese. Já que estamos falando em mergulhar, então vamos concluir mergulhando aqui profundamente em João capítulo 4, versículo 23, que é justamente o evangelho de hoje, quando Jesus vai dizer, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Olha só, aí já termina, a gente já fica mais do que explicado, né? O que é que Deus quer? Qual que é a oração que Deus quer? É a oração feita em espírito e em verdade. A palavra espírito na Bíblia quer dizer sopro, o ruá, né? O sopro. Então, quando Deus soprou sobre o homem, ele ganhou vida. Por isso o Senhor nos chama a vivermos a oração em espírito e em verdade. De preferência a oração de adoração, que é a mais profunda, onde a gente se entrega a Deus ali. Então, em espírito e em verdade, ou seja, nós vamos orar, vamos vivenciar a oração com a nossa vida, com o nosso espírito. É a nossa alma que está em oração. É o nosso coração que se coloca em oração. E quando falamos de coração, é claro que não estamos falando de um coração, de um órgão chamado coração, porque não estamos falando de medicina, estamos falando de coisas espirituais. Então, a oração é justamente essa experiência da alma com o soberano Senhor. É aquela sintonia de coração para coração ali, como a gente sintoniza ali as ondas do rádio, sintonizar com Deus e viver a experiência profunda da oração. Esse é o grande chamado do Senhor para nós, que o nosso coração possa estar rezando, que o nosso coração possa estar orando, abraçando a presença de Deus com todas as forças da nossa alma. Oremos. Senhor, dai-nos a graça, dai-nos a força, dai-nos o discernimento e a sabedoria, para que possamos vivenciar a oração, especialmente a oração da alma, a oração de coração para coração com o Senhor. Quando contemplo a sua face, sua paz envolve o meu ser, e eu só sei dizer que te quero mais que tu.